Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, para junto aprendermos com mais um comentário no nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Estaremos aqui, graça com a misericórdia do Senhor Jesus, a comentar mais um tema, mais uma lição do nosso quarto trimestre de 2020, lição esta da CPAD, onde estaremos a comentar a lição de número 9. E desde já gostaria de mandar a paz do Senhor ao nosso gestor aqui de Carpina, Simas Dias dos Santos, também ao nosso presbítero local, nosso presbítero Michale, a toda a classe Atalaia, também aos nossos dirigentes e a todos os irmãos que nesse momento nos escutam e também nos dá a honra de estar na sua casa e na sua residência. Os de longe, de perto, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Estados Unidos, Argentina, África, aonde esse slide estiver chegando, que Deus abençoe a tua vida e recompense com bênçãos do céu. Desde já não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, e você que ainda não se inscreveu, neste momento você tem o prazer de escrever, e toda semana estaremos aqui com um comentário da nossa lição da CPAD, trazendo o que podemos aqui aprender com cada lição que estaremos a estudar. Amém? Então venha conosco neste momento. Aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira, e seja bem-vindo ao nosso Aprendendo com a Lição da EBD. A nossa lição, ela segue como tema principal a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos na lição de número 9. Lição esta, já tivemos aí 8 lições, e você ainda não acompanhou, não teve o privilégio ainda de rever os nossos vídeos anteriores, desde já vos convido a todos a olharem os vídeos anteriores, e com certeza Deus estará abençoando a sua vida com cada comentário, cada aprendizado que estamos aqui. Neste momento estamos aí, meus amados, em forma de teste, esse vídeo aí, aparecendo aí a nossa câmerazinha aí. E se o pessoal gostaram e achou aprovado, deixa aí o seu like aí, deixa aí o seu comentário, e assim estaremos aqui cada dia mais para melhorar o nosso comentário da nossa lição. A nossa lição será a lição de número 9, 29 de novembro de 2020, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. E desde já o comentador da lição é o pastor José Gonçalves, onde é um escritor, professor do grego e hebraico. Com certeza a lição, os irmãos já perceberam o nível da lição, está bem elevado, mas estamos fazendo o possível aqui para ter aí o acesso a todos em nome de Jesus. Saímos, meus amados, antes de adentrarmos no texto áureo, saímos de um embate aí entre Jó e os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, onde todos se falavam, e Jó sempre também trazia aí a sua refutação, a sua contrarresposta. E chegamos aí no capítulo 28. Capítulo 28, lição esta, que realmente é uma lição extraordinária. Uma lição muito boa, muito proveitosa e enriquecedora para todos nós que estamos
a estudar com esta lição. Para mim é algo muito bom e já faz um bom tempo que não tivemos uma lição neste nível. O nosso textuário vai nos dizer o seguinte: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó, capítulo 28, versículo 28. Na linguagem LTNH, ela vai nos dizer assim: e ele disse aos seres humanos para ser sábio, é preciso temer o Senhor para ter compreensão e é necessário afastar-se do mal. Então, este é o nosso texto áureo aí, o texto de ouro, e com certeza estaremos a aprender muito com esta lição, como bem já falamos. A nossa verdade prática nos diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então entendemos e aprendemos aí que a verdadeira sabedoria, há um contraste aí entre sabedoria e conhecimento, embora que ambos os livros, a sabedoria, conhecimento e entendimento são palavras sinônimas e que vai nos levar a esse entendimento. Mas aí o comentador ele faz uma abordagem muito excelente quando ele usa na questão do acúmulo de conhecimento. E isso podemos definir como um professor ou alguém que conhece tantas as áreas, química, física, filosofia, biologia, e diante de tudo isso, ainda diante de Deus, não pode ser sábio ou não é sábio, ok? Vamos mais adiante, a leitura diária da nossa lição de segunda a sábado. É uma leitura que nós não fazemos aqui para ganharmos tempo, mas os amados poderão ler e acompanhar em casa. Recomendo, é uma leitura muito boa, muito proveitosa também para o nosso ensino da nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada em todo o capítulo 28 do livro de Jó. Capítulo 28, versículo do 1 ao 28. Nós não estaremos lendo, pois é um capítulo muito extenso, grande, e para conseguirmos trabalhar melhor nos comentários, nós não adentraremos na leitura bíblica em classe e os irmãos podem acompanhar e ler em casa com a sua Bíblia, ok? Então, nós estaremos aqui passando, versículo 4, 5, 6, também o 9, e assim até o versículo 28. Então, é uma leitura bastante extensa. Eu sei que é uma leitura muito boa, mas para ganharmos tempo em nosso comentário, nós não estaremos aí comentando ou fazendo a leitura da nossa leitura bíblica em classe. Os hinos sugeridos pela nossa lição, e aí chegamos ao nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. E isto é tão sério, isso é tão real, tão verdadeiro, e vamos entender e compreender que o próprio Provérbio de Salomão, no seu capítulo 1 e o versículo 7, ele vai nos dar aqui realmente o que é realmente a sabedoria, ou como é que obtemos essa sabedoria. Então, mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. E Provérbio de Salomão vai dizer o seguinte, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, aprendemos aqui que a verdadeira sabedoria, ela parte de um princípio do temor. E o temor a gente vai estar trabalhando aí
O temor é nada mais, nada menos, amados. A reverência, é aquilo que é dado a Deus conforme Ele realmente merece e conforme Ele realmente deve ser assistido. Às vezes o temor pode ser um tremor, aí é diferente, mas o temor é essa reverência, essa obediência, essa certa, vamos dizer assim, uma palavra bem fácil de entendermos, a obediência. Temor é aquilo que nós passamos a obedecer ao Senhor, passamos a entender realmente o que é que Ele quer que nós façamos. Vamos para os objetivos específicos. O primeiro é expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Segundo, destacar que a sabedoria tem o seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E terceiro, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Então, aí os 3 objetivos específicos da nossa lição, onde estaremos desde já também aí falando sobre o nosso refletindo o tema da lição. Esse refletindo o tema da lição você só vai encontrar aqui no nosso slide, no nosso comentário, no nosso canal Eudson Oliveira. E desde já convido a todos para refletirmos o tema da lição. O tema da lição é joia inescrutável sabedoria de Deus. Então, é o momento de refletirmos sobre esse tema e aqui estamos justamente para trabalharmos com a nossa lição. A palavra inescrutável significa característica do que não se pode escrutar, que não se pode investigar ou compreender, incompreensível, que não pode ser penetrado, é impenetrável. E aí nós trabalharemos 2 textos bíblicos para mostrar essa realidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo 1:17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. E estaremos também trabalhando com o texto de Romanos. Romanos, capítulo 11. É um texto também bastante conhecido. Nós estaremos aqui a abrir a nossa Bíblia Sagrada e estaremos fazendo uma leitura neste momento. Agora, Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele lhe venha a ser instruído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, aprendemos aí que inescrutável é algo que não pode ser investigar, compreender, compreensivo, algo que realmente está acima do nosso limite e da nossa condição. Então, a inescrutável sabedoria de Deus. Nesse contexto, nesse tema, a gente observa e entende, que a sabedoria de Deus aí, ela é possível sim, ela é alcançada, né? Embora que aí é a palavra que o comentador ele utiliza, inescrutável. E vamos agora também para a questão da palavra sabedoria. E aí entendemos essas 4 palavras aí, nos quais no Antigo Testamento, no hebraico, temos a Shokmah, a expressão, a pronúncia, irmão, com certeza não é essa. Nós não buscamos a pronúncia dessas palavras, por isso que nós não estaremos aqui a falar da maneira correta, mas que significa habilidade ou destreza na arte,
né? Chacal, ser prudente, circunspecto. E aí tem os textos, os temas, os versículos para os irmãos acompanharem. Nós não estaremos lendo para ganhar tempo. E tuxiar, retidão, bom conselho e compreensão. E bina, compreensão, introspecção, inteligência. Então a gente vai ver que essas palavras ela tem muito parecer com a questão do conhecimento, da inteligência, daquilo que é obtido pelo ser humano. E no Novo Testamento, no grego, significa sofia, a palavra geral para todos os tipos de sabedoria divina e humana. Então o contexto é que vai definir realmente qual o significado dessa palavra, em que ela se está enquadrada. Segundo Norma Champ, isso aí é Norma Champ, da sua enciclopédia, volume 7, do dicionário de M a Z, ok? E aí adentramos agora na nossa lição e podemos definir praticamente dois tipos de sabedoria, irmãos. A sabedoria divina, a do alto, conforme o próprio Tiago, ele vai nos dar essa ideia, vai nos afirmar isso. Tiago, capítulo 1, e estaremos meditando aqui em Tiago, onde ele vai relatar realmente esse tipo de sabedoria, e a sabedoria é justamente do alto, né? E Tiago capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer o seguinte, olha: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele... Só o versículo 17, né? Versículo 17. Então, a princípio nós vemos que essa sabedoria do alto, essa sabedoria divina, ela tem o seu princípio, e o seu princípio ela é em Deus. Mas aí há uma sabedoria divina e há também uma sabedoria aí humana, diabólica. E aí Tiago, capítulo 3, versículo 15, é o que ele vai nos trazer essa definição. Diz assim: esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, entendemos que há uma sabedoria divina, uma sabedoria do alto. E qual é essa sabedoria? Qual é as características dessa sabedoria? No versículo 14, versículo 13 e 14, ele diz: que entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendo em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, e nem vos glorieis nisso, nem mitais contra a verdade. Então aí a gente vê que há um contraste sobre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. O nosso texto, encontramos 3 divisões. E nessa divisão, a primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a parte possível de ver o esforço humano em busca de conquistar aquilo que é valioso, mas transitório, a questão do ouro, da prata, das pedras preciosas. Porém, em segundo lugar, aprendemos que a sabedoria de Deus não é adquirida por meio do esforço humano. Então, capítulo 1 ao capítulo 11, vemos essa seção aí, na divisão desse capítulo, mostrando a busca que o homem faz pelo ouro, pela prata, pelas pedras preciosas, e também aprendemos que a sabedoria divina do alto, ela não pode ser realmente adquirida pelos esforços humanos, como em busca aí fazemos dos bens materiais ou físicos. A segunda divisão vai do capítulo 12 ao capítulo 19 e nos mostra que
Ela é a sabedoria, é mais preciosa que todas as riquezas materiais e deve ser almejada mais do que a prata e o ouro. Então, aprendemos aí que a sabedoria ela é mais preciosa. E Provérbios de Salomão ele vai falar tanto disso. E a terceira vai do capítulo 20 ao capítulo 28, onde a verdadeira sabedoria pertence a Deus e é Ele quem concede a os homens. Então, aprendemos, meus amados, que a sabedoria ela vem de Deus. E aí entendemos aí o tópico que seremos abordados, a sabedoria vista como um bem natural, a sabedoria vista como um bem comercial e a sabedoria vista como um bem espiritual. Então, desde já estaremos aqui adentrando na nossa lição. Vamos aí para um interagindo com o professor. Isso aí está na nossa lição e aí ele vai fazer essas indagações. Quem é o sábio segundo as Escrituras? Ou que fala diversos idiomas? O que lê mais de 60 livros por ano? Aí é que está, né? É o que conhece muito de filosofia? É o que conhece muito de teologia? É o que conhece ou que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? Quem é o sábio segundo as Escrituras? E aí o comentador, ele interagindo com o professor, ele diz: aqui não há nenhuma reprovação à atividade contida nas indagações acima. Pelo contrário, como seria bom que cada mais os crentes tivessem uma compreensão profunda, segundo a cosmovisão cristã, acerca de todos esses temas. Mas o que queremos mostrar é que a verdadeira sabedoria da qual fala a palavra de Deus, fala e tem como fundamento o temor do Senhor. E aí podemos ver isso também em comparação em Salmo, capítulo 111 e versículo 10. Eu confesso aos amados que essa lição ela é muito boa, muito boa. Saiu um pouco daquele contraste que estamos muito na questão histórica e diálogo, né? Diálogo. E agora adentramos um pouco mais com a questão bíblica, né? Bibliologia. Então, Salmo 111, versículo 10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela a prudência todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Então, aí está o temor, a verdadeira sabedoria provém de um princípio. E qual é o princípio? Do temer a Deus, do reverenciar, do obedecer, do ter a atenção para a vontade diretiva do Senhor eterno Criador. E o comentário da nossa lição vai nos dizer: nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Então, esta é a nossa parte introdutória, onde teremos nosso ponto central. O temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Então, quando vemos isso aí, nos dá uma ideia, nos dá um entender que o temor é o que vai nos garantir a verdadeira
sabedoria. Então vamos para o nosso primeiro tópico, né? E aí está o nosso slide extra, Jó em oração e fazendo seu diálogo ali no versículo 18. O coral e o jaspe nem merecem menção, e o preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Rubis hoje, uma pedra preciosa, hoje se faz muitos acessórios com essa peça, com esse material, e raríssimo e também de alto preço, alto custo. O nosso primeiro tópico vai falar a sabedoria vista como um bem natural. O empenho na busca da sabedoria é o nosso primeiro subtópico, como quem explora o minério assim o homem faz com a sabedoria e de onde vem a sabedoria. Então, mediante os textos, estaremos acompanhando a nossa lição para trazermos aqui o comentário. O empenho na busca da sabedoria. Então, vimos aí, aprendemos que o homem, nessa busca, nessa conquista, nesse o ter, nesse o possuir, através dos minerais naturais, a gente vê que o patriarca Jó, ele vai descrever a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. E então ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Verdade. Ele vai trazer aí, o minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Então o homem, ele hoje, ele tem essa busca, essa conquista, né? Ao ponto de fazer grandes edifícios, projetar grandes edifícios, castelos e tudo mais, em busca do poder, do status, do ter, e muitas vezes se perde por falta de sabedoria. Mas o empenho na busca desses valores ultrapassa muitas vezes a busca pela própria sabedoria. E aí a gente não vai estar falando muito sobre isso, porque a lição ela vai trabalhar paulativamente e entenderemos o que é que a lição ela quer nos passar. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Então aprendemos agora que o homem ele vai em busca das riquezas que estão enterradas sobre o solo. E aí o comentador ele diz o seguinte: no trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso, a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Então, veja a capacidade que o homem consegue fazer. Abrir túnel, abrir passagem entre rochas, colocar iluminação e tudo mais, escora para não desabar, para não cair. Tudo isso em busca do tesouro, em busca daquilo que para ele acha de ser maior valor. Porém, repito mais uma vez, não se é feito dessa forma para a busca da verdadeira sabedoria. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. E aí Jó, o capítulo 28 e o versículo 3 e 4 nos diz: os minérios levam a luz para debaixo da terra, e eles exploram lugares profundos, e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançados de um lado para o outro. Então veja que o homem ele é capaz de tudo neste mundo. E inclusive isso aí. Vamos para o nosso terceiro subtópico. De onde vem a sabedoria? Então, quando partimos desse princípio de onde vem a sabedoria,
a gente vai entender aí, meus amados, que Deus, ele concede, né, a sabedoria, e entendemos que ao contraste da sabedoria dos amigos de Jó, que eles tinham por base a sabedoria na tradição, nos antepassados e de forma pragmática, teórica, tinha dentro da faculdade, ou da historicidade, ou das experiências. Esta era a forma deles entenderem e interpretarem a sabedoria que eles achavam ser a verdadeira e real. E Jó aí contrasta os seus amigos, mostrando que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus, vem do alto, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E aí o comentador ele vai dizer, Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. E aí nós vamos entender aí, o comentador ele faz a citação, a sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico, portanto a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva divina. E Tiago 1,5 vai dizer, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e se-lhe-á dada. Então, aprendemos que a sabedoria, amados, ele é adquirido pelo temor ao Senhor. E esse temor é um dos tesouros maiores que o ser humano ele pode ter neste mundo. E em Provérbios capítulo 15 e o versículo 16, o proverbista ele nos diz o seguinte, Provérbios capítulo 15 e o versículo 16, ele vai nos dizer o seguinte, é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Então, para alguns talvez a riqueza é a felicidade, mas nem sempre. E para outros não ter riqueza, mas temer a Deus é o maior tesouro para a sua vida. Então, aprendemos aí, amados, que a sabedoria ela vem de Deus. A sabedoria ela vem de Deus, conforme Tiago, capítulo 1 e o versículo 5. E aí adentramos mais em nossa lição, onde vamos aprender que o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria. E aí a síntese do nosso primeiro tópico vai dizer, descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. O objetivo é expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Verdade, não há como adquirir a sabedoria do alto por mérito humano, por maquinários, por ciência, por tecnologia. Mas talvez alguém me pergunte, mas irmão, e a quem Deus dá essa sabedoria? A quem Deus concede essa sabedoria? Meus amados, vemos pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, que a sabedoria ela vem do alto, vem de Deus, e que Salomão foi considerado pela Bíblia Sagrada nos seus tempos o homem mais sábio da terra. É tão sábio que até a rainha de Sabá veio a verificar se isso era real e ela percebeu que era muito mais do que se dizia e se falava. E pela Bíblia Sagrada vamos encontrar que Deus concede essa sabedoria do alto a dois tipos de pessoas. Primeiro, aos simples, conforme Salmo, capítulo 19 e o versículo 7,
estaremos lendo aqui, a quem Deus concede esta sabedoria. Talvez alguém perguntar, mas Deus não pode me dar, Deus não vai me dar não. E Deus, Ele pode dar. Então, se você é simples, se você é humilde, o Senhor, Ele poderá lhe dar também. Salmo 19, versículo 7 diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças, e os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. E qual é a segunda classe de pessoa que o Senhor Ele concede? A os que pedem, ao que busca. Tiago 1, 5 e 6, a gente acabou de ler, né? E vamos reler aqui mais uma vez, para a gente não ficarmos com a metade do texto. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, vai dizer assim, ó. Isso é na versão NTLH, ok? Que é uma versão mais dinâmica, atualizada para o nosso dia a dia e compreensão melhor do texto. Ele diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidando de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Então aqui encontramos o segundo tipo, é os que pedem, os que buscam. E o terceiro tipo é os que pedem e buscam com fé. Então, quais as três classes de pessoas que o Senhor dá? Aos simples, aos que buscam, aos que pedem, e também os que buscam, que pedem com fé. E a gente vai ter o exemplo maior da Bíblia no Antigo Testamento, segundo o livro de Crônicas, que este é justamente o de Salomão, onde ele faz a sua petição. E aí vamos ler para os amados entenderem esse nosso argumento, esse nosso comentário extra que sempre colocamos no nosso comentário. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Que Deus concede a sabedoria aos que pedem, aos que buscam. Dai-me, Salomão falando, dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. E se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? E Deus disse a Salomão: viste que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras, do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Então, aprendemos aí, amados, que a sabedoria Deus ele concede aos simples, aos que pedem, ao que busca e pede e busca com fé. Ok? Nosso segundo subtópico, o nosso segundo tópico vai dizer: a sabedoria vista como bem comercial. Isso está dentro do contexto do livro de Jó, do capítulo 28. Então, o preço da sabedoria, o valor da sabedoria, a sabedoria não é um bem comercial. Positivo. O preço da sabedoria. E aí é o que o comentador ele coloca. Podemos ver um paralelo entre sabedoria exposta por Jó neste capítulo, versículo 12 ao 19, com a descrita no livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações para adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Isso, meus amados, é o que o comentador ele coloca na sua sugestão, em sua opinião. Mas a sabedoria do âmbito que Jó e Provérbios de Salomão ele fala, ele nos relata, é a mesma. É a sabedoria. Porém, o que é que acontece? Acontece que a visão que Jó está tendo, ou a interpretação que Jó tem aí, é que os homens ele buscam mais os tesouros, mais as coisas de valores, mais os bens materiais físicos, passageiro e momentâneo, do que a verdadeira sabedoria em Deus, que é o temor. E aí, para Jó, essa sabedoria realmente é um paradoxo, é um contraste. Mas não podemos contrastar
a sabedoria de Jó com o provérbio de Salomão, porque tem o mesmo sentido. Todos devemos buscar, toda provém de Deus, é um maior tesouro, é a maior riqueza que nós temos, e o exemplo maior disso é o texto que nós lemos, 28 e versículo 18 de Jó. Será que realmente é isso? Não. Provérbios 8 e 14 vai dizer aí, pois a sabedoria é mais preciosa do que o rubis, e nada do que se pode desejar comparar-se-á a ela. Então, a verdadeira sabedoria está acima de todo pedra preciosa, de tudo que venha a ter ou a existir nessa terra. O valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são mais tolos. E não há tolo maior, mas não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. E aí o nosso comentador, ele traz aí esse comentário muito pertinente. E aí entendemos o seguinte: assim em Jó vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, e nem onde encontrá-la, o que por isso acredita ser difícil adquiri-la. Sim, é difícil por essa questão de não ser prioridade para o homem, de não ser algo prioritário, algo essencial, algo talvez de a princípio desejar ou querer, ou realmente buscar. E muitas vezes estamos vivendo em uma época materialista, capitalista, uma época do egocentrismo também, do ter, do possuir, do ter, possuir, ter. E muitas vezes essas coisas pequenas que achamos ou menosprezamos, acaba perdendo o seu valor, acaba perdendo a sua prioridade. E aí ele vai dizer, versículo 3, os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não encontra nesse mundo, é verdade. Não encontra nesse mundo de busca do materialismo. A sabedoria não é um bem comercial, sim. O patriarca não nega que a sabedoria existe ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nos mais poderosos forças da natureza primitiva. O abismo, no hebraico Terron, e o mar, no hebraico Yan. O oceano afirma aqui não está, e o mar diz aqui também não está. A sabedoria é de valor inestimável, e só quem pode conhecê-la é Deus. Quando falamos disso, irmãos, entendemos que a sabedoria, ela provém de Deus, e todo ser, todo nós devemos temer ao Senhor, devemos entender isso. E Deus utilizou dessa sabedoria na criação. Provérbio de Salomão, capítulo 3, e o versículo 13, versículo 19, vai nos dizer assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Então entendemos aí que Deus ele utilizou dessa sabedoria na sua criação. A sabedoria que aprendemos aí nesse tópico é que a sabedoria é melhor do que toda a riqueza ou toda a fortuna. E aí, Provérbios capítulo 8, e o versículo 11 e 19, nos diz assim, Provérbios capítulo 8, versículo 11 e 19 diz assim: porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Aí, versículo 19 vai nos dizer:
é melhor é o meu fruto do que o ouro, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Então a sabedoria, ela é o tesouro maior que o ser humano ele pode obter. A sabedoria ela tem o seu preço, é verdade. Não somente Jó diz isso, mas também Provérbios Salomão, capítulo 4, e o versículo 7. O proverbista ele vai dizer: o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. E aí a gente vai para aquela questão, quando Jesus disse: aonde estará o teu coração, aí está o teu tesouro. O que é que você tem buscado? O que é que você tem procurado? O que é que você tem se dedicado mais? As coisas humanas, terrena e terrestre e momentânea, ou as coisas de Deus? E aí entendemos que as coisas de Deus ela permanece para sempre. E a síntese do segundo tópico vai dizer: a sabedoria não tem preço, mas tem um valor, que remonta ao temor do Senhor. E aí, o segundo objetivo específico nos diz: destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. O que acabamos de provar aí, que a sabedoria é melhor do que toda a riqueza e fortuna. A sabedoria, ela tem o seu preço, e a sabedoria, vamos agora entrar para o terceiro e último tópico, que é a sabedoria vista como bem espiritual. E nesse tópico aí estaremos abordando algumas coisas extras da nossa lição, que diz assim: primeiro subtópico, uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Teoricamente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e de quem procura a sabedoria. E aí o que é que deu? Toda a diligência técnica e determinação não tem sido suficiente para que ela encontre a sabedoria, e não está no centro da terra nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta e todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode otorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelar. Então é verdade. Quando partimos, meus amados, para a questão da sabedoria, a sabedoria ela tem suas características. E em Provérbios de Salomão, capítulo 8, as características da sabedoria, ela clama, ela grita, né? 8:1 vai dizer: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No sino das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, e junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. E aí, então, a sabedoria, ela tem essa característica de estar desejando que o homem obtenha. A sabedoria também, irmãos, ela teve um princípio, ela teve um começo. E aí, a sabedoria, conforme Provérbios, Salomão, capítulo 8, versículo 22 ao 31, nós iremos ler todos os versículos, mas iremos ler apenas aqui, ó. O Senhor me possuiu no início de sua obra, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, a sabedoria, ela veio a existir antes de toda a criação de Deus. E o versículo 31, ele diz assim, ó: então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto dia após dia, e eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então a sabedoria, ela tem suas características, ela tem o seu princípio. A sabedoria também, ela tem um preço, como nós vimos. A sabedoria,
ela foi utilizada por Deus na criação, e a sabedoria, ela deve ser tratada como parente ou pessoas mais próximas, como pessoas que estão do nosso lado, a nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa aproximação com ela deve ser como se fosse um parente. E Provérbios de Salomão, capítulo 7, versículo 4 diz: Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Então a sabedoria deve andar do lado de cada crente, de cada irmão em Cristo Jesus. A sabedoria também, ela formoseia o rosto. Eclesiastes, capítulo 8, e o versículo 1, vai nos dizer isso aqui, ó. A sabedoria formoseia o rosto. Isso eu achei bem interessante. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Que maravilhoso é a sabedoria, é ter a sabedoria. A sabedoria também, ela pode livrar uma cidade, uma nação em ruína. Conforme Eclesiastes, capítulo 9, versículo 15 ao 18, nos diz assim, ó. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria, contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, é melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, aprendemos que você, amado, que pode ser professor de uma escola bíblica dominical, você que não teve o seu grau de estudo concluído, você que não teve uma faculdade, você que talvez mal leia a palavra do Senhor, mal você consiga ler pela sua leitura, mas você pode ser um homem sábio diante de Deus, não pelo seu intelecto, não pelo aquilo que você esmerou para obter, mas sim pelo temor, pela obediência que você devota a Deus. E aí a sabedoria em Deus, ela é revelada ao homem. E aí Provérbio de Salomão, capítulo 11, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então veja que Deus dá a sabedoria aos simples, aos humildes, aos que pedem e que buscam com fé. E aí, a sabedoria é uma verdade prática, então está nos valores, na amizade, no amor, na solidariedade, na honestidade, no compromisso, na tolerância, no respeito, na generosidade. Então, a sabedoria, ela é algo que deve ser manifestada e externada. E mediante a tudo isso, ela deve ser, com certeza, levar as pessoas sempre a fazer o que é de melhor, o que é mais justo, o que é mais reto. Então, a sabedoria de Deus é para as causas justas. E aí a gente vai ler agora Provérbio de Salomão, capítulo 2, versículo 20. O que é que Provérbio de Salomão ele vai nos dizer? Capítulo 2 e o versículo 20. A característica da sabedoria prática. A sabedoria vem de Deus, ela está em Deus e Ele é quem revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é a prática. Já diz que a sabedoria está no temor do Senhor. E o temor do Senhor aproxima um homem de Deus e afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Isso. Esse foi o testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Tem visto o meu servo Jó? Então Jó, ele é um homem sábio, porque ele temia a Deus. Seus amigos saíram e tentaram ajudar, que tentaram fazer algo
não conseguiram ter êxito, porém, lhe faltou sabedoria divina do alto. Não apenas a sabedoria contemplativa tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada e por isso convertia-se em ação prática e relacionalmente duradouro. E aí, Provérbios de Salomão, capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim, ó: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas do justo. Se vocês lerem todo o capítulo, a gente vai ver aí, entender o proverbista falando sobre a sabedoria. Também Salmo capítulo 37, versículo 20, a sabedoria ela deve ser manifestada, externada, e ela é manifestada, externada pela nossa ação, pela nossa conduta. Salmo 37, 30 vai nos dizer assim: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala do que é justo. E primeiro, livro de Reis, capítulo 3, e o versículo 28, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: todo ó Israel, ouve a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, quando o homem é sábio, o homem torna-se sábio diante de Deus, Deus ele age em seu favor. Irmãos, chegamos aí na síntese do terceiro tópico, que nos diz: a sabedoria é uma verdade revelada e tem implicações práticas. E aí vai coincidir com o terceiro objetivo específico, é revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual, é divina, é do alto, é de Deus. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O Salmo 112 e o versículo 1, ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. Também, Provérbios, capítulo 9 e versículo 10, aí ele vai dizer assim, ó, capítulo 9 e versículo 10, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o prudente. E capítulo 15, versículo 33, nos diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Então, obtivemos aí que a verdadeira sabedoria ela provém de Deus. Bem-aventurado o homem que adquire essa sabedoria pelo meio ou pelo temor a Deus. E o comentador ele conclui assim: vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada e a sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comparada ou comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. E somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Verdade, acabamos de ler isso. E aí, a verdadeira sabedoria, ela provém de Deus. Salomão, o homem mais sábio da terra. E Deus é o Deus de sabedoria. Jó diz isso no seu capítulo 12 do livro de Jó. E o versículo 13. Jó, ele vai ter essa verdade revelada, capítulo 12, versículo 13. Não, com Deus está a sabedoria e a força. E Ele tem conselho e entendimento. Então chegamos aí, meus amados, à conclusão do nosso comentário, a sugestão teológica da nossa lição, a segunda sugestão, o comentário. E aí chegamos à conclusão da nossa lição. E desde já convido a todos a curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal Eudson Oliveira, aprendendo com a lição da EBD.
Meus amados irmãos, eu vou revelar aqui a uma certa questão, e os irmãos perceberam que eu fiquei um pouco meio assim durante o slide, mas é porque a imagem aí aparecendo, a gente fica um pouco tenso, preocupado. É a primeira vez que fazemos assim, dessa forma, e às vezes fazemos nosso esboço aqui além da nossa lição e procuramos às vezes encontrar para tentarmos encaixarmos aí da melhor forma. Mas acredito que no próxima semana, no próximo comentário, se os irmãos assim acharem por bem melhor fazermos assim, estaremos fazendo assim. Se não, diga lá, olha, não gostei, é melhor do outro jeito mesmo, e aí a gente retorna para trabalharmos só com o slide, ok? Então, desde já, eu agradeço a presença de todos em nosso comentário aí, e se Deus assim permitir, estaremos comentando aqui na próxima semana a lição de número 10, a última defesa de Jó. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que Deus ele conceda uma ótima semana a todos, e se Deus permitir, até a próxima semana, se Deus assim quiser. A paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe e recompense por nos ajudar nesse projeto, aprendendo com a lição da EBD.